Nós iremos agora resolver a prova da Unicristos 2024.1, uma prova bem tranquila. A gente vai resolver aqui a partir de agora essas questões dessa prova, tá certo? Começando aqui pela primeira questão, uma questão já de porcentagem, assunto já cobrado, assunto já repetitivo nas provas da Unicristos, em que vai dizer o seguinte, ó: a taxa de mortalidade representa o número de óbitos ocorrido em um longo período aí, né, de um ano. Esse indicador é calculado a cada 1.000 habitantes e reflete a relação entre o número de óbitos anuais e o de habitantes de determinado local. O resultado é obtido por meio do cálculo, que é dado também aí em permilagem. A taxa de mortalidade que ele coloca aqui na nossa fórmula é essa aí, ó, é o número de óbitos multiplicado por 1.000 dividido pelo número de habitantes. Na última década, a cidade teve um aumento aí, né? O número de óbitos, na realidade, teve uma redução, né? Teve uma redução no número de óbitos de 20%. Então, ó, o número de óbitos, eu vou ter uma redução de 20%. E o que é reduzir 20%? É você multiplicar por 0,8. Tirou 20%, sobrou 80. 0,8 vezes 1.000, certo? E em relação ao número de habitantes, ó, a população aumentou 25%. Aumentar 25% é multiplicar, né? Que nesse caso aqui vai ser dividir, porque o número de habitantes está no denominador, por 1,25. E aí, teoricamente, você tem aqui, ó, esse cálculo para você descobrir enquanto a taxa de mortalidade foi aí reduzida. Então, por isso que você não precisa saber a quantidade de pessoas que morreram e nem a quantidade de habitantes, porque ele me deu aí já as porcentagens e a resposta é em porcentagem. Então, aqui por isso que a gente só vai fazer essa continha simples que vocês estão vendo, certo? Então, aqui, ó, Natan, como a gente tem esse total, né, que é justamente os 1.000, eu vou focar só nas reduções, porque o 1.000 é padrão da fórmula, tá certo? Então, por isso que esse 1.000 aí, na prática, ele não vai servir para nada, certo? E aí, fazendo aqui, ó, 0,8, eu posso multiplicar por 100, que dá 80. Natan, por que tu multiplica por 100? Para a gente ficar sem vírgula na parte de cima e na parte de baixo. Então, por isso que eu multiplico por 100. Então, por isso que a gente tem aí 80 dividido por 125. E quando a gente faz essa divisão aqui, vai dar exatamente 0,64. Natan reduziu 64%, não tem nem item, né? Ainda bem que não tem item. Mas se tem 64%, é porque ele perdeu quanto? É porque ele perdeu 36%. Certo? Então, 0,64 significa uma redução de 36%. Então, por isso que o nosso gabarito aqui da nossa primeira questão é o item C. Mais uma vez, não tinha necessidade de você multiplicar por 1.000, porque 1.000 não é nada relacionado aos óbitos e aos habitantes, né? Que foi justamente o que tinha no meu comando, né? Que são as taxas aqui que aumentaram e as taxas que diminuíram em relação a essa questão. Então, questãozinha aqui, ó, bem tranquila, já batida muitas vezes em sala de aula com os alunos, que esse tipo de questão sempre cai, tanto na primeira aplicação, como também na segunda aplicação, tá certo? A gente vai para a nossa segunda questão agora, que diz aí o seguinte, ó: a conta de água de uma cidade é formada por um valor fixo e um valor variável. Pessoal, falou isso, função do primeiro grau, que ela é do tipo ax mais b. Ok? Função do primeiro grau tem valor fixo mais a parte variável, que depende do consumo. O valor variável é formado por duas faixas. Uma faixa de x a cada metro cúbico, que tem um limite de até 10. Vocês estão vendo que está aqui exatamente, ó, o consumo, que vai até 10 metros cúbicos, fazendo exatamente aqui, ó, essa taxa em relação ao valor. Então, até 10 metros cúbicos, o que o gráfico está dizendo? Que começa a pessoa pagando R$ 8. Até chegar em 10 metros cúbicos, ela no máximo vai pagar um valor de R$ 13, certo? Então, o valor inicial é 8 e o valor final é 13, nesse limite aí. E ele vai dizer mais à frente que Y é a cada metro cúbico que exceder os 10 metros cúbicos iniciais. Então, ó, acima de 10 metros cúbicos, ela já tem uma nova taxa, que ele está chamando aqui um novo valor de Y. O X é a primeira taxa, o Y é a segunda taxa, que é quando supera os 10 metros cúbicos. O gráfico a seguir mostra como é cobrado, né, esse valor aí, né, até 15 metros cúbicos. Então, o cara sai de R$ 13 para R$ 23. Então, ele tem aqui um acréscimo, né, ó, de R$ 10 por conta de ter aumentado 5 metros cúbicos. A minha pergunta é, considerando essa conta,
Qual é o valor aí, né, de x, qual é o valor de y? Essa é a pergunta que ele está se referindo nesse texto que vocês estão verificando aí. Natan, o que que a gente vai fazer? Vamos lá comigo, ó. X é a taxa do primeiro aumento. Então, ele aumentou aqui, ó, quantos reais? Ele saiu de 8 para 13. Então, ele aumentou 5 reais a cada quanto? De 0 a 10. Então, ó, de 0 a 10 foi um aumento de 10. E de 8 a 13 foi um aumento de 5. Então, aqui, pessoal, a gente já sabe que 5 dividido por 10 é a mesma coisa que 0,5. Então, já sei que o X é 50 centavos a taxa. Natan, então você já poderia marcar o item A? Já, ó, tá aqui, ó. 50 centavos é o item A questão 22, certo? Natan, mas se eu quisesse calcular quem é o Y? O Y é a mesma coisa, ó. O Y, se fosse para a gente calcular quanto é a taxa, ele aumentou quanto em dinheiro? Aumentou 10 reais, né, que eu disse para vocês. E quanto aqui embaixo? 5. Então, quanto é a taxa Y? 10 dividido para 5 é 2. Então, a resposta para o Y ser certo seria 2 reais. E não tem aí nenhum item que corresponde a isso. Por isso, o gabarito é a letra A. Mais uma vez, pessoal, essa questão aqui só queria saber a taxa de aumento nessas duas escalas aqui que ele deu. Então, não era para você calcular o coeficiente linear, o valor fixo. A questão não perguntou sobre isso. A questão queria saber só quem era o valor X e o Y, que era exatamente as taxas cada vez que você excede, né, o valor aí, né, em relação ao consumo de água nessa questão. Então, questãozinha também, ó, padrão Unicristos, bem parecida já com até, inclusive, questões anteriores, né, falando aí sobre coeficiente angular da minha reta. Próxima questão, questão 3. O Brasil tem hoje mais do que o dobro de médicos que tinha no início do século. Em 2000, ele tinha 230.110 médicos. Em 2020, eles somam aí 502.475 profissionais. Nesse período, a relação de médicos por mil habitantes também aumentou significativamente na média nacional e passou de 1,41 para 2,4. É o que mostra o resultado da demografia médica no Brasil 2020. Resultado de uma colaboração entre o Conselho Federal de Medicina e a USP, a Universidade de São Paulo. Segundo o exposto, conclui-se que a maior variação absoluta. O que é isso, Natan? O maior aumento de um para outro da razão de médicos por mil habitantes ocorreu em que período? Natan, razão médico por mil habitantes. Está aqui, ó, razão médico por mil habitantes. A cada 1.000 habitantes. É o triângulozinho. Então, você vai olhar nesse gráfico só a reta do triângulo, né? E ele quer saber onde é que foi o maior aumento. Então, aqui, ó, você tem as opções de 80 para 85, de 85 para 90, de 2005, então, ó, é daqui para cá, daqui para cá. O item C de 2005 para 2010, então seria daqui para cá. E eu tenho 2010 para 2015 aqui. E eu tenho o último que seria de 2015 para 2020. Então, você tem que analisar esses 5 aumentos aí, ó. Qual foi o maior aumento? Aconteceu aonde? Porque ele quer saber a maior variação absoluta, né? Então, ele não quer saber em relação à porcentagem. Porque porcentagem seria a maior relação, né? A variação relativa. Aumentou quanto relativamente? Quantos por cento? Aí seria porcentagem. Aqui, como é absoluta, é simplesmente a diferença de um para o outro. Tá certo? Então, bem simplesinho aí pra gente. Então, aqui, ó, aumentou exatamente 0,16, né? Ó. Eu saí de 0,94 para 1,10. Então, aumentou exatamente 0,16. O outro aqui, ó, de 1,10 para 1,24 aumentou 0,14. Certinho? Aqui, ó, de 1,54 até 1,68 aumentou aí, ó, também 14, né? 0,14. Vou colocar aqui, né, ó. De 1,68 para 2 aumentou 0,32, né? 0,32. E de 2 para 38 aumentou aqui, ó, para 2,38, né, claro. Aumentou 0,38. Então, o maior aumento absoluto foi exatamente daqui para cá, ó, que é justamente de 2015 para 2020, gabarito letra E. Questão 3 aí também resolvida rapidinho e bem tranquila, tá certo? Então, a questão aí de gráficos, né? Interpretação de gráfico, questão 3, pronto. Próxima.
Em estatística, a média móvel é um recurso utilizado para se identificar a tendência de um conjunto de dados dispostos em uma série de tempo. A média móvel aritmética é formada pelo somatório de um conjunto de valores numéricos dividido pela quantidade de elementos somados. É uma fórmula simples e fácil de entender. Além disso, o nome móvel vem do fato de que assim que entra um novo valor para o cálculo da média, o primeiro da série anterior é retirado da soma, fazendo a média se mover ao longo do tempo. Se o tempo da média for de 3 dias, por exemplo, então só a partir do terceiro dia, tá bom? Terceiro dia poderá ser formado. O valor obtido no quarto substitui o valor do primeiro e assim sucessivamente. Considere o número de internações causadas por uma doença infecciosa em determinado hospital durante essa semana, conforme a tabela. Considerando a média móvel dos 3 dias, que seriam os 3 primeiros dias da semana, e depois a média do final de semana, que é justamente os 3 últimos dias. Então, ele quer saber qual é a média dos 3 primeiros dias. Então, aqui, ó, média dos 3 primeiros, né? Então, você vai pegar aqui 400 mais 350 mais 150, né? Então, aqui fazendo essa soma, eu tenho 900, né? Ó. Como são 3 números, dividido para 3, então a primeira média aqui, ó, 300. E a média dos 3 últimos aqui, ó, a média final dos 3 últimos dias. Essa soma aqui, 326, 214, 210. Vamos aqui comigo, ó. Aqui já dá 700, 730, 40 e 50. 750 dividido aqui para 3. Isso aqui vai dar 250. É a média aqui, ó, da segunda parte. A pergunta é, levando em consideração as duas médias, diminuiu em quantas internações? Ora, diminuiu aqui, ó, em 50, né, ó. Gabarito, letrinha A, bem de boa, questãozinha aqui 4 resolvida, só utilizando os conceitos básicos aqui de média aritmética normal, né? Então a questão 4, aqui no caso a questão 24, né? O gabarito aqui é a letrinha A quarta questão da prova, questão fácil. Vamos seguindo aqui, estou resolvendo mais uma vez, a gente está resolvendo aqui a prova da Unicristos, a primeira aplicação 2024.1. Questão 5 diz o seguinte, ó. Entendo que é o vírus primo do ebola com alta taxa de mortalidade. Então ele vai fazer aqui uma relação do vírus com a probabilidade e tudo mais. O vírus de Marburg é um primo do ebola transmitido por morcegos, detectado inicialmente na Alemanha, nesse ano aí, altamente infeccioso, com a taxa de letalidade altíssima de 88%. Então a chance de uma pessoa morrer com esse vírus é de 88%. Não tem vacina, nem tratamento. Na segunda-feira, aí, dia 13, a autoridade de Guiné Equatorial confirmaram aí o primeiro surto do vírus. No mesmo dia da confirmação do governo, detectou 2 casos suspeitos do vírus nessa região. Apesar da virulência, não é preciso ficar alarmado diante da situação, pois o risco do vírus se espalhar pelo mundo, incluindo o Brasil, é baixo. Se 2 pessoas foram contaminadas por esse vírus, qual é a chance das 2 sobreviver? Vamos lá. Se 88% é a chance da pessoa morrer, né? Então, a chance dessas pessoas sobreviverem é o complemento, que seria 12%. 12% a primeira pessoa e 12% a segunda pessoa, porque ele quer que as 2 sobrevivam. E tem que multiplicar, porque a primeira sobrevive e a segunda também sobrevive. Então aí a gente tem uma multiplicação de probabilidades. Pessoal, vocês conhecem comigo que sabe que 12 vezes 12 é 144. Mas como é porcentagem de porcentagem, então a gente tem que pegar e dividir por 100. Aqui dá 1,44%, né? Ó, que é como se fosse o 100 representando o deslocamento da vírgula e o outro 100 representando o símbolo de porcentagem. Então aqui a multiplicaçãozinha de boa, a questão 25, item A, 1,44% de chance das 2 pessoas sobreviverem. A questão aqui simplesmente de multiplicação de probabilidades. Assunto probabilidade muito cobrado também no vestibular da Unicristos. Essa questão aqui eu considero também uma questão muito tranquila de ser resolvida, certo? Vamos para a nossa questão 6, agora que vai trazer uma questão de geometria, né? Primeira questão de geometria aqui dessa prova. O que é taxa de permeabilidade? A taxa de permeabilidade é utilizada para identificar no terreno o percentual total da área que não poderá ter construção. Então, a permeabilidade é justamente essa área aqui, ó, que não está dentro da casa, tá bom? É a região que não pode ter construções.
Ou seja, o terreno não sofrerá nenhuma interferência disso aqui para mantê-lo 100% permeável. A importância da taxa de permeabilidade é facilmente explicada. O terreno necessita de uma área para absorver a água da chuva, de maneira que ela flua naturalmente até o lençol freático, metros abaixo do solo. A figura a seguir representa aí um terreno com essas dimensões que vocês estão vendo, onde será construída uma casa que tem aí o formato retangular. Nessa construção, o recuo da parte de trás é o dobro do recuo lateral, como indicado na figura. Vocês estão vendo aí, né? Que aqui, ó, é um recuo de 2x, enquanto aqui nas laterais é só x. Ele vai dizer o que depois, logo em seguida? Sabe-se ainda que a prefeitura exige uma taxa de permeabilidade mínima de 28%. Então, se 28% tem que ser a parte que não está dentro da casa, a casa tem que ser o resto. E o resto é quanto? 72% tem que ser a casa. Que é 72% casa e 28% o terreno que está por fora. A pergunta é quanto que deve ser o X para que a gente possa obter esse valor. Pessoal, bem simples aqui, ó. Eu vou calcular a casa. Simplesmente a casa. Quanto é a área da casa? Pessoal, se tudo é 30 e eu tiro 2x, então essa base aqui, ó, ela é 30 menos 2x. É a base do terreno que corresponde à casa. E a altura, Nathan, se ele é 15 e eu tiro x em cima e x embaixo, eu também tiro 2x. Se eu multiplico, eu tenho a área da casa, né? Base vezes altura. E isso tem que corresponder exatamente a 72%. Então, isso aqui, ó, tem que corresponder a 72 sobre 100. Certo? Seria aqui a lógica para a gente montar a equaçãozinha aqui, fazendo a regrinha de 3. Por que, Natan? Porque 30 vezes 15 seria 100%. Certo? Então, a gente vai aqui só desenvolver, tá bom? Então, aqui, ó, multiplicando, a gente vai ter o total de 450. Multiplicando aqui, ó, menos 60x. Aqui, menos 30x. Aqui, mais 4x ao quadrado. E isso é igual a 0,72. Vamos colocar logo assim, ó, 72%. Ok? 72% do total. Natan, quanto é 72% do total? A gente pode calcular aqui, ó, 72% vezes o total, que o total é quem? 30 vezes 15. Então é 72%, 30 vezes 15, dá o total de 450, né? 450. Beleza? Vamos calcular aqui para já colocar ali na fórmula, né, geral. 72% vezes 450 dá 324. Então, vou até inclusive colocar aqui, ó. Não vou botar 72. Vou botar logo isso aqui tem que ser igual a 324. Certo? Porque a pergunta é quem é o x, né? Então, de boa. Ó, 4x ao quadrado aqui logo na frente. Esse com esse, ó, dá menos 90x. Certo? E eu vou passar o 450 lá para o outro lado negativo, tá? Ficar 324 menos 450. Então, aqui ó, vai ficar 4x ao quadrado menos 90x igual a menos, né, fazendo aqui a subtração, 450 menos 324, eu tenho menos 126. Então, o que que tu vai fazer agora? Pessoal, a gente pode dividir tudo por 2 para ficar mais fácil. Ó. Vai ficar 2x ao quadrado menos 45x menos 63. Bom, Nathan não vai resolver essa equação do segundo grau, não. Não tem necessidade, pessoal, porque a pergunta é quem é o x. O x vem dessa equação do segundo grau. Se eu testar os itens, eu demoro menos se fosse para a gente pegar e fazer delta e bhaskara, porque os números são grandes, né? Aí, ó, imagina fazer delta e bhaskara. Então, eu vou testar os itens, certo? Então, vamos fazer aqui o teste, ó, para a gente marcar. Eu vou logo aqui, logo com o elemento do meio, ó, que é 2. Natan, se o x for 2, ia ficar 2 vezes 2 ao quadrado menos 45 vezes 2. Se for o item certo, tem que dar 63. Aqui, pessoal, dá 8 e aqui dá 90. Quando eu faço isso, dá 82 negativo, né? Dá 82 negativo. Beleza? Fazendo aqui a subtraçãozinha e tal. Natan não deu menos 63.
Então, eu já sei, ó, que testando 2, deu 82. Passou, né? O resultado ultrapassou, no caso, o que eu quero. Eu quero chegar aqui, ó. Então, tem que ser um número menor que 2. Natan, se tu testar o 1, que é super fácil de testar também, não vai ficar 2 vezes 1 menos 45 vezes 1? Isso aqui vai dar 2 menos 45. Isso aqui vai dar menos 43. Natan, já passou para menos, né? Então a resposta tem que ser o item do meio, ó, que é 1,5. Então você já poderia marcar que a resposta é o item B. Mas, Natan, eu quero ver o teste. Então vamos lá. 2 vezes 1,5 ao quadrado menos 45 vezes 1,5. Certo? 1,5 ao quadrado é 2,25. Isso aqui, ó, 45 vezes 1,5. 45 vezes 1,5 é 67,5 negativo, né? Lembrando, conserva o sinal. 2 vezes 2,25. Isso aqui dá 4,50. E aqui dá, ó, 67,5. Quando eu pegar isso e tirar os 4,50, vai dar exatamente menos 63, que é o que corresponde ao resultado final tem que dar. Então, aqui só foi o teste, mas não tinha necessidade. Vocês viram que eu testei o item C primeiro, o item A só para desencargo de consciência. Nenhum dos dois deu certo, então é um elemento que fica no meio que vai dar a resposta. Item B, questão 6 aí resolvido. Então, uma questão aí bem simples, que o aluno tinha que ter essa malícia na hora de resolver, né? E não tinha necessidade do cara pegar e fazer delta e bhaskara aqui nessa questão. Eu, particularmente, não faço. Tá bom? Mas, Natão, me confio mais e tal. Sem problemas. Você vai encontrar uma resposta positiva e negativa e depois tem que, obviamente, escolher a positiva, né? Que seria 1,5. Próxima questão, questão 7, vai dizer o seguinte, ó. A aplicação de cloro para a piscina é o mais recomendado para o tratamento desse espaço de lazer. No entanto, você sabe qual é a quantidade correta de cloro? Quando há menos cloro do que deveria, o mesmo excesso de cloro, problemas devem surgir, de modo que geral a dosagem indicada do cloro na piscina é de 4 gramas para cada 1.000 litros de água. E aí ele vai falar, considere aí a piscina, e vocês estão verificando aí comigo, e ele me dá as medidas tudo direitinho aí, né? A pergunta é, quanto de cloro ele deve colocar, né, nessa relação? Lembrando, olha a proporção, 4 gramas para cada 1.000 litros. A pergunta é, quantas gramas eu tenho que colocar? E eu preciso descobrir quantos litros cabem aí nessa piscina. Nathan, essa piscina aí é o quê? Essa piscina aqui, pessoal, ela é um prisma. E ela não é um prismazinho bonitinho, não. Por quê? Porque ela tem uma altura em determinado momento que é 1 e tem uma altura em determinado momento que é 2. Então, que figura é essa, Nathan? Esse prisma aqui é um prisma de trapézio, em que o trapézio que está aqui na frente, ó, esse que eu estou agora pintando, corresponde ao mesmo trapézio que está lá no fundo. Então, o trapézio é exatamente a minha base. Então, na hora de você calcular o volume, todo mundo sabe que volume de prisma é a área da base vezes a altura. Então, a área da base é o trapézio. Não é essa partezinha aqui que está no chão, não. Certo? Porque as bases do prisma elas têm que ser paralelas e idênticas. Mesmo formato, mesmas medidas e tudo igual. Então, no caso, a área da base aí é o trapézio. Tá bom? Então, vamos lá. Ó. Base maior do trapézio, Nathan, seria quanto? É justamente isso aqui, ó. Base maior do trapézio, 2. Base menor do trapézio, 1. A altura do trapézio seria essa distânciazinha aqui, ó. Essa distânciazinha é a altura do trapézio, que vale 12 dividido para 2. E quem é a altura do prisma? A altura do prisma é a distância entre as bases. E a distância entre as bases, ó, é 8. Importantíssimo esse detalhezinho aqui antes de você me pegar e resolver a questão. Morreu aqui o 12 com 2, que dá 6. Então ficou, ó, 3 vezes 6 vezes 8, certo? Fazendo a multiplicaçãozinha aqui, 3 vezes 6 vai dar 18, 18 vezes 8, a gente tem como resposta 144. Tudo é metro, metro cúbico, mas em litro é 144 mil litros, porque de metro cúbico para litro multiplica-se por 1.000, certo?
Informaçãozinha importante. E aqui a gente cancela, ó, os 3 zeros com os 3 zeros. Foi embora os 3 zeros. E fica exatamente na minha regrinha de 3, 144 vezes 4, né? Ó. Então aqui vai dar 576 gramas. Gabarito aqui, ó, é o item C para essa questão 27, que é a penúltima questão aqui da prova, né? Então, a questão de geometria espacial, como sempre, eles colocam também uma questãozinha sobre esse assunto. Então, normalmente sempre volume, né? Então, eles colocam essa relação para você resolver, né? A gente fez uma com área, faz uma também com volume. Você que está se preparando para a Unicristos, saiba as fórmulas de áreas e volumes, porque sempre tem uma questãozinha de cada assunto, ok? Agora, pessoal, a gente vai resolver aqui a questão 8, uma questão de lógica, que vai dizer aí o seguinte, ó. 3 amigos de idades diferentes, André, Benedito e Carlos. Vamos lá, André, Benedito e Carlos. Resolveram ser vizinhos. Então compraram cada um a casa do mesmo condomínio. As cores são verde, azul e vermelho. Um colega, ao visitar o condomínio, perguntou quem era o dono da casa verde. E ao ouvir indagação, a esposa de um dos 3 amigos, por gostar de lógica, fez as seguintes afirmações verdadeiras. A primeira afirmação: o dono da casa azul é o mais velho. Ou Carlos é o mais novo, é o dono da casa verde. Se Benedito não é o mais novo, então ele é o dono da casa vermelha. Com essas informações, os colegas acertadamente concluíram o quê? Vamos lá. Primeira informação diz que Carlos é o mais velho. Vou chamar aqui, ó, ele de mais velho, um Vzinho aqui, ó. Bota assim, VL. Velho. Se ele é o mais velho, o texto diz que o cara que tem a casa azul tem que ser o mais velho. Se eu estou considerando que o item A é o item correto, então tenho que dizer que ele tem a casa azul. Botar um xizinho aqui, ó, exatamente na coluna do azul, ó. Só que aí eu entro de encontro ao item seguinte, que vai dizer o quê? Se Carlos é o mais novo, ele é o dono da casa verde. Ou ele é o mais novo, na realidade não é se, né? Ó. Ou ele é o cara da casa que seria o mais novo, ou então ele é o da Casa Verde. Vocês estão vendo que nenhuma das duas informações ela encaixa, sendo que o texto diz que tem alguma que é verdadeira. Se o Carlos é o mais novo, eu já vou encontro essa afirmação aqui, ó, que ele é o mais velho. Natan, beleza, ele não é o mais novo, é o mais velho. Então ele tem que ser o quê? Dono da Casa Verde. Mas eu já fiz aqui a consideração que ele é da Casa Azul. Conclusão, entramos em choque, portanto o item A está falso por conta disso. Então a gente já pode eliminar aqui, ó, o item A como possibilidade de item certo. Então a gente vai para o item B. Normalmente essas questões de lógica, eu costumo sempre testar os itens. E aí eu vou entrando em contradição e aí eliminando. O item B diz o quê? O Benedito é o mais novo. Benedito é o mais novo. Ok, estou afirmando, já estou considerando que isso é verdade. Se ele for o mais novo, o dono da casa azul é o mais velho. Natan, o dono da casa azul tem que ser o mais velho. Botar até aqui, ó. Velho tem que ser na casa azul. Até agora, só sei que o Benedito é o mais novo. O André e o Carlos, eles podem ser o mais velho, mas por enquanto eu não sei quem é, não. Tá certo? Vamos passar para a próxima. O segundo diz: ou o Carlos é o mais novo, opa, mas eu já estou considerando que o mais novo é o Benedito. Então essa informação aqui, ó, ela é a falsa. Então a outra é verdadeira. O Carlos é o dono da Casa Verde. O Carlos tem que ser o da Casa Verde. Então aqui, ó, verde é o Carlos. Certo? Natan, se ele é o cara da Casa Verde, Carlos, morreu aqui o Carlos, né? De boa. Sobrou então só as casas azuis e o vermelho. Só que o azul tem que ficar com o mais velho. Lembra que a azul, ou ela ia pertencer ao André ou ao Carlos. Só que o Carlos eu já sei que é a Casa Verde. Então, obrigatoriamente, o azul vai ficar pro André. E aí, automaticamente, a Casa Vermelha é do Bernardo. Tá bom? Benedito, na realidade, aqui. Nathan, agora eu vou testar o último item. Se Benedito não é o mais novo, se ele não é, mas ele é, então ele é o dono da Casa Vermelha. Se ele não é, ele então é o dono da Casa Vermelha. Nathan, mas está vendo aqui que ele é o mais novo e ele tem a Casa Vermelha. Isso entra em contradição perante o item? Não. Porque ele está falando se ele não for. Mas ele é. Lembrando que o se, então, é algo que está ligado. Se ele não é o mais novo, então
a casa vermelha aqui. Mas, Natan, e o contrário? Tá dentro desse caso aqui, tá? Não. Porque em nenhum momento ele diz, se a casa vermelha, então o Benedito tem que ser o mais... Não, ele não fala isso. E o que aconteceu aqui foi o quê? Se ele é o mais novo, ele tá tendo aqui, ó, a casa vermelha. Certo? Então não entra em contradição porque o caminho de volta não é verdadeiro. Só é verdadeiro a ida, mas essa ida não tem nenhum problema em relação aqui aos itens. Então, só para terminar, primeiro item, o dono da casa azul é o mais velho? É o mais velho, ó. Isso, no caso, seria André. Beleza. Ou o Carlos é o mais novo. Carlos não é o mais novo, então ele é o dono da casa verde. Tá aqui, ó, casa verde. Beleza. Benedito não é o mais novo. Se ele não fosse, né? Se ele não fosse. Natan, mas ele é. Então, ele sendo, não, aí digamos que anula a relação que existe aqui. Que a pergunta diz: se ele não fosse o mais novo, eu teria essa verdade. Como eu já sei que ele não é, por quê? Porque ele, no caso aqui, ó, ele é o mais novo. Tá bom? Se no caso ele é novo, a casa dele deu vermelha, não tem um problema porque não anula aqui a questão, tá certo? Pessoal, então, gabarito aí a letra B, questão resolvida e terminada aqui a resolução da prova da Unicristo. Eu espero que vocês tenham compreendido a resolução dessas 8 questões, como eu disse, dentro do padrão da Unicristo, trabalhando geometria, álgebra, inclusive botando uma questãozinha de lógica aqui, né, para encerrar esse conteúdo. Espero que você tenha compreendido. Curte, compartilha, comenta aqui bastante e ativa o sininho que tem muito mais resoluções de provas aqui para vocês. Grande abraço!